Tudo bom? Gustavo Soler conosco aqui nos Bastidores do Poder. Gustavo Soler, Cláudio Lana, que está conosco, ouvinte, para falar sobre uma das polêmicas do dia, né? Haja polêmica. A gente abriu com o STF falando de André do Rap. Depois falamos do senador do Cuecão. E agora Chico tem Rodrigues. o caso Robinho, que hoje estourou no noticiário por causa de revelações envolvendo aí escutas telefônicas durante o processo dele lá na Itália, né, Soler? Boa tarde. Boa tarde, Cris, Lana, Cláudio, um abraço para todo mundo ligado aqui no Bastidores do Poder. Exatamente isso, uma reportagem feita pelo Lucas Ferraz, do Globoesporte.com. Ele teve acesso à investigação da polícia e da corte italiana sobre o caso do Robinho, onde ele é condenado em primeira instância na Itália por agressão sexual com uma pena de 9 anos. Eu vou pedir pro Léo Moraes, já colocar no nosso telão, para quem nos acompanha no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, trechos da fala do Robinho com um funcionário da Casa Noturna, onde aconteceu essa agressão sexual contra uma albanesa de 22 anos. O Jairo Chagas, funcionário da casa, ele questiona o Robinho sobre o que aconteceu e o Robinho responde: estou rindo porque não estou nem aí. A mulher estava completamente bêbada, não sabe nem o que aconteceu. Depois o Robinho completa dizendo: olha, os caras estão na merda, ainda bem que Deus existe porque nem toquei nela, nem toquei naquela garota. Vi, e aí ele fala o nome de um amigo, e outros transando com ela. Eles vão ter problemas, eu não. Lembro que os caras pegaram ela e foram, amigo 1, amigo 2, eram 5 em cima dela. No outro trecho, o Robinho, conversando com o ex-funcionário Jairo Chagas, ele fala: a polícia não pode dizer nada, eu direi que estava com você e depois fui para casa. O funcionário da casa, Jairo Chagas, responde: mas você também transou com a mulher? Robinho responde: não, eu tentei. E ele cita os amigos que tiveram um ato sexual com a jovem albanesa. O Jairo fala: eu te vi colocando o pênis dentro da boca dela. E o Robinho responde: isso não significa transar. A defesa do Robinho mandou, uma nota oficial falando que algumas falas foram colocadas fora de contextos, não foram traduzidas da forma correta e que era um processo sigiloso, então ele foi utilizado de forma incorreta. Essa matéria foi publicada, com aspas que não poderiam ser divulgadas por conta de ser um processo sigiloso na Itália. Lembrando novamente, o Robinho é um condenado em primeira instância, ele ainda pode recorrer, pode tentar provar a sua inocência, só que essa situação já está repercutindo muito forte no Santos Futebol Clube. Todos os patrocinadores do Santos estão querendo a saída do Robinho, ou então eles vão renunciar os seus contratos, vão rescindir os seus contratos. A Ortopride já rescindiu o seu contrato com o Santos Futebol Clube. Agora a gente tem no nosso telão, no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, o posicionamento da Philco, que alega: se o Robinho não rescindir o seu contrato, a Philco sairá do Santos Futebol Clube. A Brahma também já tomou essa decisão, a Quicaldo também já tomou essa decisão. Todos os fornecedores do Santos Futebol Clube estão ameaçando deixar a entidade caso o Robinho permaneça na entidade. Na próxima quarta-feira, o Conselho Deliberativo do Santos terá uma reunião extraordinária para definir se o Robinho fica ou não no Santos. O Conselho Deliberativo, por conta do Estatuto do Santos, tem essa prerrogativa, já que, de acordo com o Estatuto, jogadores só podem ser contratados e vendidos faltando no máximo 3 meses para o encerramento do mandato. Como esse ano é um ano eleitoral do Santos, esse período restante era até o final de setembro, até o último dia de setembro. A partir do dia 1º de outubro é o Conselho Deliberativo quem aprova negociações de entrada e saída de jogadores. Então o Conselho pode barrar a contratação do Robinho, que já está assinada. Ele já tem vínculo com o Santos até o final do Campeonato Brasileiro, só que o Conselho pode barrar e rescindir o contrato do jogador. Que loucura. Já vi uma pressão forte da torcida do Santos, de parte da torcida do Santos contra a contratação, e parece, Cláudio e Lana, que só quando entra mesmo o poder econômico, no caso dos patrocinadores que bancam a estrutura, e aí também a revelação de todos esses detalhes sórdidos do caso do Robinho, é que a coisa de fato ganha um corpo diferente,
Olha, essa coisa, assim, tá certo, todo mundo, né? Temos que elogiar aqui a atitude da Brahma, que se recusa a discutir a renovação do contrato de patrocínio com o Santos enquanto esse jogador estiver sob contrato. Também a Philco, acho que isso é uma atitude exemplar dessas empresas que a gente precisa destacar. É isso mesmo, as empresas não podem correr o risco de associar suas marcas a a uma pessoa, um atleta, ainda que tenha dado muitas alegrias à torcida anos atrás, associar as marcas a um personagem como ele, que tem tanto desprezo pela mulher, né? Porque na verdade a gente percebeu, ainda que sejam verídicas as alegações dele nessa gravação aí que foi divulgada, né? De que ele próprio não participou e tal, mas só o fato dele ter visto e não ter interferido para que aquilo não acontecesse, para evitar esse abuso covarde, criminoso, indesculpável, só isso já o torna cúmplice do crime, né? A atitude dele é tão inaceitável quanto a daqueles que teriam transado com uma mulher que estava absolutamente sem controle de nada, bêbada, embriagada e, portanto, sofreu abusos inclementes e abusos inaceitáveis, né? É estranho que o Santos, a diretoria do Santos, tenha concordado em contratar novamente esse jogador, mesmo sabendo das circunstâncias das acusações e até da condenação que ele tem por abuso contra uma mulher. É inaceitável isso, né? O Santos tem, sem demora, tem que romper esse contrato imediatamente, porque, afinal de contas, disso depende da credibilidade do próprio time, né? O Santos é um time de reputação mundial, reputação internacional. Até hoje, times como Santos, Botafogo, etc., ainda se beneficiam da imagem construída lá nos anos 60, 50, 60, 70, né? Quando foram base da seleção brasileira. O Santos, o Pelé tornou o Santos o time mais conhecido, mais celebrado do Brasil no exterior. Não pode jogar essa história no lixo em razão da contratação de um jogador condenado por abuso sexual contra uma mulher. Muito grave o que diz o Robinho nesse depoimento que a gente acabou de ouvir, trechos aqui, parte do depoimento. A defesa dele diz que estava correndo em segredo de justiça. Não faz diferença. As palavras que ele pronunciou ali, se está tudo correto, se é verídico, se é um trecho do depoimento que foi prestado mesmo, é gravíssimo. Ele presenciou um estupro, ele participou de um abuso. É gravíssima a situação, não dá para ser menosprezada, gente. É um depoimento muito forte, violento, abusivo, grosseiro. Ele debocha, dá risada da situação, não só conta e narra os abusos, dizendo que a vítima estava embriagada, como ele debocha da situação. É terrível se tiver tudo correto dentro do processo, dificilmente ele vai conseguir comprovar que é inocente. Se aquelas palavras pronunciadas ali foram corretas e narram a situação do dia do fato, é indesculpável. Não tem como ser considerado inocente depois disso. E só o fato de ter sua marca atrelada a uma pessoa que participou de uma situação como essa já é péssimo. Péssimo exemplo. No esporte, os atletas têm que entender que eles não só são competitivos, eles são exemplos, eles tinham que ser exemplos para os jovens, para os adolescentes que estão assistindo e que tinham nele um ídolo, que acreditavam que ele era uma boa pessoa. É constrangedora essa situação. Lamento muito. É isso aí. Obrigado, Solé. Abraço.